O pai está no celular, o filho está no celular e dentro da mesma casa não existe diálogo. As pessoas estão só ligadas às redes sociais, né? Então, assim, principalmente na hora de dormir, você ficar olhando o celular prejudica a qualidade do seu sono. Eu acho que tudo que causa dor no ser humano nos choca. Histórias de padrastos e ainda por cima a mãe acredita no padrasto e não na criança. Às vezes eu penso, Anderson, que as pessoas que ficam buscando muito e não encontram nada é porque elas ainda não encontraram esse sentido. Ninguém consegue ter saúde mental se entende a mente separada do corpo. Uma boa noite, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast. E a convidada desta noite vai falar tudo sobre a cabeça humana, sobre a mente humana, né? Será que a gente consegue compreender a cabeça humana? Será que o ser humano tem levado a sério essa questão da saúde mental, né? Adriana Mastella, é um prazer te receber aqui essa noite para a gente falar um pouquinho sobre a psicologia, né? Obrigada, o prazer é todo meu, eu agradeço o convite. Falar de psicologia, falar de saúde mental é sempre um prazer ainda maior para mim. Poxa, que legal, que legal. Mas antes da psicologia, quem é a Adriana? Quem é a Adriana? Nossa, que pergunta! Por isso que ele não gosta de fazer roteiro. Exatamente. Quem é a Adriana? A Adriana é uma mulher de 47 anos, né? Sim. Sou filha, né? Tenho meu pai vivo ainda, sou esposa, né? Casada há quase 18 anos. Sou mãe da Ana Luísa, que é uma moça linda de 13 anos, né? Sou cristã. Que legal, Sou que cristã, legal. faço parte de uma igreja também, e sou psicóloga há 25 anos, que é um grande orgulho para mim, na época que ninguém fazia psicologia ainda, né, que as pessoas não tinham esse conhecimento sobre a psicologia. Eu inventei que eu queria fazer psicologia, morava aqui em Cachoeiro, não existia esse curso aqui em Cachoeiro, e eu me interessei pela área, o meu pai apostou em mim. Ele falou, faça algum curso aqui. Eu falei, não tem nada que eu queira fazer aqui. E fui fazer em Vitória, né? Sim, Mesmo sim. com as dificuldades financeiras que ele possuía na época, ele acreditou em mim, eu fui, consegui um trabalho também lá, né, para ajudar nos custos e consegui fazer a minha graduação em psicologia. E estou na área até hoje, felizmente, né? Foi um casamento que deu certo também, Adriana e psicologia. Eu costumo dizer que antigamente a psicologia era os pais, né, os avós, né? A gente sentava para desabafar, né? E hoje parece que as famílias de alguma forma perderam um pouco essa conexão e aí chega o psicólogo para tentar ajustar alguma coisa. É mais ou menos isso, né? Você falou bem, né? Eu acho que a psicologia ela entra num momento assim existem muitas disfunções hoje, né? No comportamento, nos relacionamentos. Não que a psicologia vá consertar alguma coisa, mas a psicologia ela pode mediar alguns conflitos que existem, né? Tanto na nossa história de vida, quanto nos nossos comportamentos, quanto nos nossos relacionamentos. A psicologia pode nos ajudar bastante, né? E os conflitos familiares, sem dúvidas, eles são conflitos muito importantes na nossa história. E por que assim que você decidiu a psicologia mesmo? Isso... Olha, a psicologia, na época, né, que eu decidi, eu tinha 15, 16 anos, foi muito porque eu tinha esse interesse em trabalhar com crianças, né, que tinham necessidades especiais na época. Ah, então você foi mais para um lado específico. Na época era sim. isso. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu vi que a psicologia ia muito além disso, né? Existiam outras tantas áreas interessantes. E ao longo desse tempo eu tive a oportunidade realmente de trabalhar com outras áreas também. Hoje eu confesso para você que as minhas áreas de maior interesse são
trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco, né? Crianças que são abusadas sexualmente, crianças que são negligenciadas pela família, e também com a terapia familiar, né? Que é uma área que eu gosto demais. A terapia familiar e a terapia familiar sistêmica. Também gosto muito de trabalhar com mulheres, né, atendimento a mulheres depressivas, com ansiedade, né, são áreas que eu gosto muito. E o meu trabalho principal hoje é trabalhar com a formação de futuros psicólogos, né? Tem 21 anos que eu trabalho numa instituição, que é a São Camilo, inicialmente como professora, e há 15 também como professora e coordenadora de curso, então eu tenho essa oportunidade de trabalhar com a formação de futuros profissionais, que é um grande prazer para mim. Hoje eu vejo aí na nossa cidade, no sul do estado, vários profissionais que estão atuando na área, assim, que passaram por mim. Isso é muito gratificante, né? É um prazer, né? Nossa, fulano está se destacando profissionalmente. Uhum. E aí eu falo assim, nossa, foi meu aluno. A Que gente legal. fica muito feliz, fica muito orgulhoso, muito orgulhosa, né? Em saber que a gente pode contribuir para a formação dessas pessoas, né? Então, assim, são áreas que eu gosto bastante. Quando você fala sobre essas pessoas de vulnerabilidade, o que te chamou a atenção para ir para esse lado e o que você acaba enfrentando, né, no dia a dia com relação a isso? Teve alguma coisa que te assustou durante esse período de tratamentos? Então, Anderson, não tem nem como esquecer o nome dele, né? Porque é o nome do meu esposo. Poxa, o nome verdade. Nome bonito, então, né? Nome bonito. Eu penso assim, quando eu comecei lá na minha graduação, que eu fazia psicologia, né, há muitos anos atrás, os meus primeiros estágios eram com meninos que na época a gente chamava de meninos de rua. Então a gente via meninos de 9, 10, 11 anos que já faziam uso de substâncias. Na época era o thinner que era muito utilizado, né? Cheiravam thinner. Hoje em dia existem outras substâncias, né? A gente vê meninos de 12 anos que já usam maconha, cocaína, outros, até crack mesmo, né? Alguns já usam. E, além disso, né, além do uso de drogas, outras coisas. Por exemplo, a gente vê muito a negligência por parte de pais. Crianças que vão para as ruas de manhã cedo, só voltam à noite, passam todo tipo de experiência nas ruas. Crianças que não são assistidas pela família, crianças que não têm condições financeiras, né? Obviamente não são assistidas pelo Estado, mas também não são assistidas diretamente pela família, famílias muito pobres, famílias em que os pais às vezes precisam estar o tempo todo trabalhando, que não podem cuidar daquelas crianças, crianças que deveriam estar estudando e não estão, crianças que estão envolvidas com prostituição, né? Crianças que são abusadas nessa situação da vulnerabilidade. Sim. Em contrapartida, também existem crianças que têm uma situação financeira mais abastada, que também estão em vulnerabilidade. Olha a realidade que a gente vive hoje, né? Muitas vezes a gente vê crianças que as mães colocam em milhares de aulas durante a semana, mas não dão atenção para os filhos. Sim. Quando eu falo mães e pais, né? A sim, gente claro. fala de uma parentalidade hoje, né? Tanto mães quanto pais. Às vezes eu coloco um filho em inglês, natação, judô, uma série de coisas durante toda a semana, mas são pais que às vezes não dão a atenção necessária aos filhos. Isso é transferir responsabilidade? Com certeza, né? Você está terceirizando a educação dos filhos, no intuito de querer o melhor para o filho. Eu vou dar a ele tudo que eu não tive. Aí você dá o quê? Financeiramente você está dando, né? Estudo, inglês, isso e aquilo. Porém, às vezes, o que tem faltado para essa geração é atenção. Não que isso seja errado, né? Não. Mas, além disso... precisa do amor, do carinho, da conversa, do diálogo. O amor, o carinho, a atenção, é você sentar com o seu filho. Como foi seu dia? Como você está? Muitos pais hoje pensam que o fato do filho, em especial os adolescentes, estarem trancados dentro de um quarto em casa... meu filho está bem, né? Está dentro de casa, está seguro, está protegido, quando na realidade não está. Sim. Ali ele está dentro de um quarto. Ele, um celular e acesso a
todo tipo de coisas possíveis, né? Coisas que não são para a idade dele, tudo quanto é tipo de violências, né? Tudo quanto é tipo de realidades, né, que não são adequadas para a idade dele, comparações entre a vida dele e a vida de outras pessoas que às vezes tem uma realidade diferente. A rede social plantando Exatamente, isso. Né? A rede social, é muito bom você ter contato com outras pessoas, mas sem dúvidas, Anderson, o contato presencial é muito mais importante. Sim, né? Claro. Aquilo ali a gente fala que é um simulacro, né? Você está ali, mas aquilo ali em alguns momentos é legal. Na pandemia, né, a rede social foi muito importante, senão ajudou a gente demais. Não ia conseguir estudar, não ia conseguir conversar, não ia possibilitar como a gente está aqui agora, né, fazendo um podcast. Eu gosto na verdade... de rede social, só que às vezes isso tem ficado muito intenso na vida dos jovens, né? Uhum. É importante, porém não pode ser só esse o contato do jovem. E para muitos tem sido. Eu até tenho muito essa preocupação. Eu tenho um menino de 5 anos, né? A gente até começou a fazer um diagnóstico com ele de superdotagem, né? De altas habilidades. E assim, em algumas coisas ele é muito acelerado e tal, né? Aí aconteceu de eu levar ele no jiu-jitsu, aí aconteceu algumas coisas lá e eu acompanho ele lá no jiu-jitsu e tal. E aí ele lutou com uma menina um pouco maior do que ele e tal, e ele não compreendeu, não conseguiu dar os golpes que ele gostaria de dar e tal. Aí ele ficou muito revoltado porque ele perdeu e não sei o que. Aí a minha esposa me ligou e falou assim: você quer que eu busque vocês para levar à igreja? Eu falei: não precisa. Eu vou caminhando com ele, que eu vou conversar com ele e vou explicar tudo para ele. Então assim, eu achei muito importante eu ter esse diálogo com ele, porque senão ele não vai compreender o que ele passou ali no tatame, né? Então assim, não é simplesmente deixar o menino lá no jiu-jitsu, não é simplesmente deixar o menino numa escola, né? Tem que ter essa conversa. O que aconteceu lá na escola? É isso aí. Tem faltado muito isso para as famílias, né? Muitas vezes a gente observa não só na televisão, mas na vida real. E também a gente sempre faz essa avaliação lá em casa. Às vezes um está no celular, ou o pai está no celular, o filho está no celular, e dentro da mesma casa não existe diálogo, né? Não existe diálogo, não existe contato, não existe afeto. As pessoas estão só ligadas às redes sociais, né? Como se só aquilo fosse importante. Então, ok, rede social é importante, é legal você ter, né, um Instagram e tudo. Agora, nada substitui a relação direta entre pais e filhos, nada substitui a relação direta entre amigos, nada substitui a relação direta, né, entre pessoas, a sociabilização, a sociabilidade, né, entre as pessoas. Isso é importante que a gente ensine aos nossos filhos, né? Você acha que teria que ter uma regrinha para algumas famílias? Olha, os psicólogos colocam várias regras, né? Quando você leva um filho a um psicólogo, os psicólogos vão estabelecer tempo de telas, né, que a gente fala durante o dia, para o seu filho não pode ultrapassar o período de 2 horas por dia, né? Que já é, assim, enorme, um tempo enorme de 2 horas, né? Mas, assim, tem criança que fica o dia inteiro, né? Chegou da escola, isso quando não leva o celular para a escola, né? Chegou da escola, tem hora que vai dormir, tá ali direto com o telefone na mão, e às vezes alguns extrapolam em relação a jogos, ficam dependentes de jogos, enfim, né? Então, assim, tudo que é exagerado, né, atrapalha. Tudo que tem um exagero, uma compulsão, de fato, atrapalha e compromete o desenvolvimento da criança e do adolescente também, né? Eu vi um comentário, não sei se é reportagem que eu cheguei a ver, mas falando que também isso afeta a mente. Afeta em relação a tudo, né? Assim, hoje tem várias pesquisas, né? Os psicólogos e os neurocientistas, principalmente, né? Eles têm feito várias pesquisas, inclusive que o uso de telas de modo excessivo, ele tem prejudicado a memória,
né, do homem, tem prejudicado, provocado algumas doenças, né, assim, antecipado o envelhecimento, né, então, assim, principalmente na hora de dormir, você ficar olhando o celular, prejudica a qualidade do seu sono. Então, já foi comprovado cientificamente que o uso excessivo de telas gera uma série de prejuízos e que isso afeta diretamente, né, a questão cerebral, assim. Isso já existem pesquisas que comprovam isso, de fato. Sim, 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 sim. Já existem. Você falou dessa questão do cuidado com crianças e tal. Uma criança que foi abusada, por exemplo. Existe uma recuperação para uma criança dessa ou essa marca ela nunca mais vai ser apagada? Perguntou para a pessoa certa. Eu sempre digo para os meus alunos, né, e para pacientes e para todas as pessoas que eu conheço, que se eu não acreditasse na transformação, na recuperação, né, na cura, eu não faria psicologia. Então, eu acredito que tudo pode ser mudado, né? Eu acredito que tudo pode ser mudado, eu acredito na superação, eu acredito na recuperação, eu acredito que as pessoas podem sim, né, melhorar, ter uma recuperação, uma boa qualidade de vida pós-trauma, que elas podem resolver essas questões. Porém, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser tratadas, elas precisam resolver essas questões, né? Nós temos lá no nosso curso, por exemplo, um estágio que eu oriento há muitos anos no Conselho Tutelar de Cachoeiro. Lá chega para a gente algumas crianças que já foram abusadas, inclusive o correto é a gente encaminhar, né, para o CREAS, para que elas sejam atendidas, mas em algum momento, já de cara, a gente já recebe essa demanda, porque antes da gente encaminhar, a gente acaba escutando que elas foram abusadas. E lá na São Camilo também, a gente tem uma clínica de psicologia, que é o CEPROS, em que a gente faz atendimento clínico, inclusive gratuito à comunidade, né? E os professores, eles fazem a supervisão, e também recebemos demanda de abuso sexual. Então, nós temos, sim, vários casos, inclusive casos, assim, no cotidiano de pessoas que nos procuram, que já foram abusadas, né? E pessoas que, às vezes, estão na idade adulta, já têm famílias constituídas e que nos procuram para relatar que lá na infância foram abusadas. Isso ainda te choca? Às vezes, Anderson, pelo pai, às vezes pelo padrasto, às vezes pelo avô-drasto. Avô-drasto é um novo nome, né? Que é o namorado da avó. Meu pai, sim, né? sim. Eu costumo falar que é o avô-drasto. Mas grande parte das vezes pelo padrasto, né? Assim, se eu fosse fazer uma estatística, o maior número de casos é por padrastos mesmo. Mas também tem padrastos que são maravilhosos, tá? Não é sim, não é uma exceção. Não, com certeza. Assim, sempre choca, né? Eu não sou uma psicóloga, tem alguns psicólogos que falam que a gente tem que fazer cara de paisagem, né, diante dos casos. Eu não faço cara de paisagem, eu não acredito nisso. Eu acho que tudo que causa dor no ser humano nos choca. Não tem como eu falar para você que é normal, que eu vou normalizar uma situação de uma pessoa que sofreu abuso sexual. Muito pelo contrário, né? Sempre choca, sim. Só que assim, com o passar dos anos, Anderson, é tão comum a gente ouvir, né, que assim, choca, só que infelizmente é comum. A gente sempre ouve, lamentavelmente. Praticamente é a mesma história. É muito mais comum do que você imagina. Nossa. Tá? Vamos lá. Histórias de padrastos e ainda por cima a mãe acredita no padrasto e não na criança que contou a história. Isso também é muito comum de acontecer. Triste. Porque ela não quer perder o companheiro. Nossa. Então ela ignora a criança. Isso também acontece, lamentavelmente, né? Ela vai ignorar, ela vai achar que não é nada demais, porque ela não quer perder o companheiro dela, tá? Também acontece. E aí, a gente faz um trabalho, né, assim, que não é fácil. O primeiro passo é que essa pessoa conte
sobre o abuso que ela sofreu. É o primeiro passo. Que ela conte, que ela relate, tá? Muitas vezes, se nós estamos numa situação em que o abuso continua ocorrendo, ele precisa ser denunciado. Sim, Esse claro. abuso ele vai ser denunciado. Então, nós comunicamos ao conselheiro, quebramos o sigilo, porque está mexendo com uma vida humana, né? Dependendo do caso, é preciso uma quebra de sigilo ético, né? Porque existe o sigilo, mas nesse caso... É uma criança que está sendo violada, e o conselheiro vai tomar as providências, né? Em outros casos, quando é na clínica, a gente orienta que o paciente faça essa denúncia, né, se é um paciente adulto. Em alguns casos, isso já prescreveu, já tem muitos anos que aconteceu, aí não tem como mais fazer denúncia. Teve um caso que chegou para mim, né, um relato, que eu fiz até contato com a delegada da mulher aqui de Cachoeira, a doutora Edilma, ela nos atendeu muito bem. Ela orientou, ela falou: Adriana, esse caso já prescreveu, não tem como fazer essa denúncia mais, porque não vai ter como coletar provas, né? Tinha acontecido há muitos anos, enfim. Então, tem toda uma orientação, né, para esses casos assim. Mas, enfim, o que eu acredito, Anderson, que sim, que é possível que essa criança, que essa mulher supere essa situação, sim, através de um acompanhamento psicológico, através de um tratamento. Claro que eu acredito, né? E que, inclusive, já vi pessoas que passaram por essa situação ajudar outras pessoas também com seus depoimentos, tá? Bem já interessante. vi pessoas trabalhando com isso, ajudando outras mulheres que estão passando por essa situação. Já vi pessoas irem fazer psicologia porque foram vítimas de abuso também, tá? Então, eu acredito sim que as pessoas podem superar essas situações, mas que é preciso reconhecer pelo que passaram, né? Ressignificarem isso. Sim, tá? sim. Perdoarem a si, porque muitas mulheres ainda se culpam, né? Ah, foi culpa minha, foi uma roupa que eu usei, ainda se culpam ainda, porque a sociedade muitas vezes ainda culpa a mulher. Sim, né? sim, sim. Ou culpa a criança. Porque a criança estava no lugar errado na hora errada, não deveria estar no quarto da mãe. Olha, existe cada coisa que a gente escuta, né? Lamentável. Você disse que é cristã. Sim, sou. Né? O doutor Augusto Cury, né? Estudou sobre a vida de Jesus. Sim. Né? Eu li um outro psicólogo que ele fala que se Deus não existisse, valeria a pena inventá-lo pelo bem da mente humana. Como que você vê essas questões, por exemplo, são questões muito complexas, essas questões que você narrou para mim aqui, familiar e etc. A psicologia, ela permite essa inserção da religião? Como que o seu trabalho foi feito durante os anos com relação a isso? Ótima pergunta. Eu, além de psicóloga, sou coordenadora de um curso de psicologia. Como coordenadora de curso e também como psicóloga, eu tenho um conselho que rege a minha prática, que é o Conselho Regional de Psicologia, que é regido pelo Conselho Federal de Psicologia também, né? Então, nós temos um código de ética. No código de ética do profissional psicólogo, obviamente, né, existem várias regras. Dentre essas regras, uma delas é que eu, como psicóloga, não posso levar para a minha prática profissional questões religiosas, de nenhuma espécie de religião, né? Até porque a psicologia é uma ciência, né? Sim. Embora muitas pessoas confundam, né? Tem gente que acha que psicologia é senso comum, né? Muito pelo contrário, a gente estuda 5 anos, faz uma graduação de 5 anos, a psicologia é uma ciência, a psicologia tem métodos, tem técnicas, né? É uma ciência reconhecida. Mas existem estudos, né, que comprovam que a fé,
ela é um plus muito grande para a cura de qualquer tipo de doença e enfermidade. Então, isso é comprovado cientificamente também. Sim. Então, existem estudos, né? Se eu sou uma pessoa e eu tenho uma fé, obviamente, seja para qualquer tratamento, essa fé pode me ajudar, tá? Então, eu como psicóloga, estou atendendo um paciente, quando esse paciente me relata que ele tem uma religião, que ele tem uma fé, né? Obviamente, eu vou entender que ele tem algo a mais. Ele tem uma conexão para ajudá-lo no tratamento, né? Não que eu, como psicóloga, eu vou falar, fulano, vai na igreja que vai te ajudar. Sim, sim. Tem gente que confunde, sim. né? Até porque, infelizmente, existem religiões que ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Não é? Eu sou cristã, de fato, né? Lá no meu Instagram tem lá, eu sou cristã, eu tenho uma vida pessoal. Dentro da minha sala de aula, eu não fico falando de religião, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cristã, que eu tenho uma igreja na qual eu congrego, eu trabalho numa escola de família na igreja. Tá, né? mas aí se a gente pega e tira um pouco, vamos tirar um pouco do código de ética, vamos tirar um pouco da profissional, né? Eu vou falar da Adriana. Você acredita que a fé, ela pode ajudar muito nesse processo? Claro que eu acredito. Claro que eu acredito. Eu acredito, e como eu te disse, existem, na realidade, comprovações científicas, né, de que a fé de uma pessoa, ela de fato ajuda muito nos processos de cura. A espiritualidade, né, de uma pessoa, ela ajuda, né, nos processos de cura. Existem pacientes de câncer. Quando você tem fé, quando você acredita, né, em Deus, ou quando você acredita de fato, né, que você vai melhorar, né, que você tem naquilo em que acreditar, obviamente você vai ter uma motivação maior para os seus processos de cura. Entende? Entendi. Então, isso é um fato importante. Você acredita que de uns tempos para cá o ser humano ele começou a complicar tudo? Até citei antes, né, da gente estar gravando, né? Às vezes a gente poderia ter uma matemática simples, né? 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8. Mas aí daqui parece que o ser humano quer, para chegar à conclusão de 2 mais 2 são 4, ele quer gerar uma fórmula, né, elevado ao quadrado, ao x, não sei o que e tal, chega lá no final para chegar à conclusão que é 2. Essa busca, de repente, é muito procura. Isso tem feito isso com a mente humana? Essa procura incessante? O que você acha sobre isso? O ser humano está complicando as coisas que são fáceis? Olha, eu não acho que as coisas sejam tão fáceis. Eu acho que as coisas são um pouco complexas. Eu acho que as pessoas... Isso é uma pergunta muito filosófica que você me fez. Porque muitas das vezes é uma pergunta da filosofia. É uma busca incessante. Mas isso é uma pergunta da filosofia. Todos nós temos uma... Eu poderia te responder... Vamos lá. Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, que a gente fala que ele é até um psicólogo existencialista, né? E ele passou um tempo nos campos de concentração. E ele criou a logoterapia. E ele fala que nós precisamos ter um sentido na vida. Às vezes eu penso, Anderson, que as pessoas que ficam buscando muito e não encontram nada, é porque elas ainda não encontraram esse sentido. Entende? Será que tem alguns que já estão na velhice e não... A vida inteira. E nada fez sentido. E aí as pessoas vão continuar procurando. Você já encontrou o seu? Eu já tenho o sentido da vida. Exatamente. Quando a gente encontra alguns sentidos, a gente consegue simplificar mais as coisas. Mas tem pessoas que não encontraram. Não encontram sentido, não encontram os valores pelos quais vão viver, vão lutar, né? Não tem essa motivação.
não encontram esse sentido. Então essas pessoas ficam aí buscando, batendo a cabeça, né? Não tem pelo que lutar, não tem. Eu vejo muito assim, não conseguem simplificar muitas coisas. Mas aí não é uma questão de falar assim, não, eu preciso resolver a minha vida? Mas você acha que as pessoas falam? Nem todas. Nem todas têm essa habilidade. Não. Tem gente que eu acho que não quer resolver nada, né? Vai continuar buscando. Aí eu aconselharia fazer terapia. Né? Eu acho muito importante que faça terapia, né? Que tente entender um pouco da sua história, né? Sim. Tem outro psicólogo que é o Erik Erikson, que ele fala de várias fases, né, da existência humana. E ele fala que a última fase da existência humana, né, que é a última fase que ele chama, que a gente fala que a gente tem um conflito, que é a integridade versus a desesperança. Quando a gente consegue encontrar esse sentido, que a gente olha para trás e vê que a nossa vida fez sentido, a gente consegue ter uma integridade. Olha, eu sou idoso, eu olhei para a minha vida, tudo fez sentido. Sim. As dificuldades, o luto, pelo qual eu já passei. Agora, tem pessoas que chegam lá na terceira idade que elas têm um sentimento de desesperança. Parece que as coisas não fizeram muito sentido para elas. E aí elas sentem um vazio muito grande. É uma desesperança, entende? Fica tudo meio vazio. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente passa a vida buscando algo que a gente não sabe o que. Né? Outras pessoas, eu já encontrei alguns sentidos para minha vida, você também. Sim, claro. Então, para a gente é mais fácil isso. Esse processo de cuidado com a saúde mental, ela exige outros complementos também, né? Muito. Eu até vejo alguns psicólogos aconselhando algumas pessoas próximas, né? Olha, o tratamento seu é aqui, essa conversa com a gente aqui, tal. Mas você faça uma caminhada, você faça isso, faça aquilo e tal. E a partir do momento que a pessoa não segue aquele conselho, de alguma forma ela não quer mudar, né? Anderson, ninguém consegue ter saúde mental se entende a mente separada do corpo, né? Usando bem assim, uma linguagem bem simples. Exatamente. Né? Nós somos um todo. Né? Nós somos um todo. Sim. Então, assim, não tem como você separar as coisas. Eu tenho saúde mental, eu vou fazer terapia e vai ficar tudo bem. Olha aqui, você faz terapia, mas você está fazendo exercício físico? Você se alimenta bem? Você dorme bem? Você gela colágeno? Você faz uso de alguns suplementos que vão te ajudar? Você faz os exames anualmente? Você já viu como está a sua ferritina, a sua vitamina D, a sua vitamina B12? Como você está? Porque tudo isso aí vai fazer com que você se sinta bem ou não. Sim, tá? sim. Tem gente que ali está super desanimada, está achando que está com depressão. A pessoa faz o exame e a vitamina D está lá embaixo. Sim. A ferritina está lá embaixo, você está com ferritina baixíssima. Como que a pessoa pode estar se sentindo bem? Então, tem coisas que são básicas que o ser humano não conhece, não sabe. Então, nós somos seres integrados, né? Nós somos seres integrados. Cientificamente, eu posso dizer que somos mente e corpo, né? Se eu fosse falar espiritualmente, mente, corpo e espírito. Sim, então, claro. Assim, né? Eu falando como Adriana, como psicólogo, mente e corpo. Como Adriana, é mente, corpo e espírito. Então, assim, nós precisamos cuidar desse todo, né? A Adriana consegue cuidar? Nem sempre. Hoje eu faltei pilates. Então, assim, eu faço pilates, estou tentando. Tento fazer dieta. Nem sempre eu consigo. Ontem peguei minha filha lá, tomei um sorvetão. Não deveria. Antes de você chegar aqui, eu estava conversando até com uma nutricionista, né? Uma amiga. Eu tenho muita conexão com várias nutricionistas. E eu falei com ela que, em alguns casos, não é só a nutrição. Não. Em alguns casos, eu falei até com ela assim, você pega esse paciente seu aí e pede para ele procurar um terapeuta? Com certeza. Para ele conversar?
Porque se ele não virar a chavinha Com certeza. para a saúde, não vai adiantar Vou nada. te falar mais, tá? Em alguns casos, ainda eu vou além. Algumas pessoas ainda precisam de medicação. Sim, Não vão conseguir com a terapia e com a nutricionista. Ainda vão utilizar um medicamentozinho para ajudar. é porque às vezes o cara não entra com o foco certo na saúde. Aham. Aí às vezes quer acelerar o processo. Aí as coisas não acontecem. Uhum. E ao invés de procurar um profissional, um médico, ou um terapeuta, Uhum. já vai inserir anabolizante, isso e aquilo outro. É, Cara, só acabando com a vida, cara. verdade. Agora vamos para um outro passo aqui que você falou sobre terapia familiar e tal. Aham. Como que é isso para você? Como que é essa conexão com a família? Se consegue reestruturar famílias que praticamente, diz assim, é caso perdido? Já, olha, sim, eu acredito muito nisso, né? Esses dias eu estava conversando com uma aluna minha, uma moça jovem, casada, casou, né, grávida, foi minha aluna, na verdade, ela já é formada. Ela me procurou há um tempo atrás e professora, eles me chamam de professora até hoje, né? Embora já estejam Sim. formados. Meu casamento está muito mal e, né, já tem filho e não tem mais como, né? A gente orienta, enfim. Aí um dia desse ela me procurou e falou: Nossa, professora, estou tão feliz. Meu casamento foi reestruturado, sabe? Assim. Uhum. Então, é possível, né? Então, assim, a gente vê que isso acontece pela terapia, né? Por outros encontros também, né? Que Também, as né? pessoas fazem. E eu vejo, Anderson, que o jovem hoje, né? Crianças, adolescentes, jovens, eles precisam, assim, né? Não sendo falsa moralista, né? Não Uhum. poderia ser falsa moralista sendo psicóloga, mas como que a família é importante, né, para a formação desse jovem, Claro, claro. dessa jovem, dessa criança, como que a família é importante para que esse jovem se sinta amado, para que esse jovem se sinta valorizado, por uma vida escolar boa, de qualidade, para que esse jovem não entre por um caminho que não é legal, né? Então, a importância da família, né, é assim, fundamental. Se a gente olhar para trás e ver, né, fazer um panorama, né, de jovens, de adolescentes que tem uma família que a gente chama de funcional e o outro grupo que não tem uma família funcional, a gente vê claramente a diferença, assim, né? Jovens que não têm uma assistência familiar, que são negligenciados, né? É que os pais às vezes, ai, nossa, fulano tem tanto dinheiro, trabalha o dia inteiro, viaja para o mundo todo, mas o filho Tá ali não tá, largado. né? Isso é muito comum da gente ver acontecer. E aí são pessoas que já vimos também separações que as crianças ficam dilaceradas, né, no meio de confusões entre pais se separando, né? Enfim. A gente acaba vendo, né? Assim, igual até casos nacionais, né? Porque essa separação de acontecer fatos absurdos, né? É igual a questão lá da Isabela Nardoni, né? Nossa, aquilo ali mexeu com o país todo, né? Pois é. Ao mesmo tempo também teve aí o caso da Ana Hickman, né? Sim, sim. Como também um filho ver um marido, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não estava lá, né? A gente vê um pouquinho do que a mídia fala, que eu também não sei se é verdade, parece que é, por alguns flashes, né, que a gente assiste, mas como que é também um filho ver um marido tratar uma esposa dessa forma? É triste, né? Também, né? Triste, muito triste. Também igualmente ruim, Sim, né? sim, Então, assim, a sim. terapia familiar não é só para casos de separação, é para que esse relacionamento familiar melhore, né? Como que um homem pode tratar uma mulher assim, ou uma mulher pode tratar um marido dessa forma? Como que as pessoas podem melhorar esse relacionamento? De alguma forma tem um problema, né? Nossa, uma mulher não pode se submeter
a ser tratada dessa maneira, né? De maneira alguma. Mas você acha Relacionamento que tóxico. você acha que vem, por exemplo, um homem que chega a bater numa mulher, por exemplo, isso é reflexo de alguma coisa que ele aprendeu durante a vida? Ou... Eu acho que a gente já vive numa sociedade muito machista, Não, isso né? sim. E naquele caso ali, eu não posso falar muito, mas parece que ela era meio que uma propriedade dele, assim, né? Então ele Sim, se sim. sentia no direito, parece, Dono né? dela, Do né? dono dela, né? Mas em geral, muitas mulheres acabam dependendo financeiramente dos maridos, né? Mulheres que dependem do marido, né? Os casos de violência doméstica e violência contra a mulher, principalmente, giram muito em torno disso. Mulheres que dependem financeiramente do marido, mulheres que não querem causar escândalos, mulheres que ficam casadas para manterem as aparências sociais, numa cidade como a nossa, por exemplo, que é uma cidade pequena, 210 mil habitantes? é uma cidade em que você não pode passar vergonha, né, de se separar. Então você vai manter um casamento de aparências, né? Então assim, muitas situações como essa. Para mim, um homem que pratica algo desse tipo, ele não teve limites na infância, Sim, sim. né? Uhum. Ou ele está reproduzindo um comportamento que ele aprendeu na família, uma mãe que às vezes aceitou apanhar do pai, ou também tem um transtorno, né, Transtorno que Anderson? precisa ser Né? cuidado. Tem tantos transtornos aí, transtorno bipolar, que Sim. pode deixar o cara, pode, né, não é que vai deixar, Uhum. pode deixar uma pessoa agressiva, né, entre outros, enfim. Alguma coisa acontece ali para aquele homem se comportar daquela forma, narcisista, né, como é o que tem falado aí nas redes sociais, enfim, comportamento narcisista, em que ele é o centro da relação, né? E acha que pode tratar a mulher daquela forma, enfim. Mas ela não pode aceitar ser humilhada daquele jeito, né? Muito pelo contrário, os dois eles têm que ele precisava tratá-la bem melhor do que aquilo, né? Sim, sim. Dentro dessa questão que você falou, de vários problemas e tal, você acredita que tem alguns casos que chegou para você que você falou assim, é melhor não? É melhor estar separar? Sem dúvida. Sem dúvida. É. Às vezes tem casos que a gente fala assim, olha, para o bem dessa família, já que essa pessoa não quer mudar, é melhor separar. Porque tem pessoas que não querem mudar, né, Anderson? Uhum. Tem pessoas que não desejam mudar. Às vezes a gente vê um dos cônjuges, né? Ou a esposa, ou o marido, procurar um tratamento. Uhum. Mas o outro não quer. Sim, sim, sim. Então você só vê o movimento por uma parte. E o outro não está nem um pouco afim de mudar. Mas essa detecção do marido ruim ou da esposa ruim, porque também tem, né? Uhum. Ele pode acontecer no namoro, né? Sim, claro. Muitas vezes acontece um namoro e a pessoa casa sabendo, né? Sabendo que vai acontecer aquilo, A né? maior parte das vezes. E Eu acho que dificilmente a pessoa casa enganada, né? Quem fala assim, ele é tão diferente. Não é não, né? Pau que nasce torto. Eu acho que dificilmente você casa com uma pessoa, né, enganado, assim, a pessoa dá sinais, né, no namoro, no noivado, né, a pessoa dá sinais, assim, de comportamentos que não são legais, e a pessoa insiste, vai mudar, com o tempo muda, eu vou mudá-lo, tudo vai mudar, né, e isso não acontece, É igual casa com uma pessoa alcoólatra, achando que vai mudar a pessoa, né? Muito pelo contrário, é uma dependência, né? Uma adicção, é difícil. Essa dependência é o próprio, não é uma pessoa especificamente que vai mudar, é a própria pessoa que tem que se interessar. Se o sujeito não deseja a mudança, dificilmente a mudança vai acontecer, né? Então, ambas as partes precisam desejar essa mudança. Então, em alguns casos, eu vejo que é melhor se separar. Se separar. Toda mudança depende
de cada um de nós, né? Principalmente, assim, em casos de violência. Sim, sim. Porque isso afeta muito os filhos também, né? Claro, claro. Não só a mulher ou não só o marido, mas os filhos que estão ali e que vão reproduzir esse comportamento futuramente. Eu acho isso muito bizarro, sabe? Eu já passei assim. Hoje eu não trabalho de empregado, mas já trabalhei de empregado. E de um patrão brigar na frente das crianças e na frente do funcionário, com a mulher ali e tal. Eu acredito. Que coisa, cara. Que falta de respeito, que falta de educação. Eu, tipo assim. Isso é muito comum. É muito triste. E muito triste, muito triste. Eu, por exemplo, lá em casa, tem algumas pessoas que falam assim, tem alguma coisa errada nesse relacionamento de vocês. A gente não briga. A gente conversa. Às vezes a gente fica meio chateados um com o outro. Lá em casa a gente fica. Mas a gente de ficar gritando um com o outro, de jeito nenhum. Isso só machuca, né? E às vezes a gente conversa num momento de mais tranquilidade e a gente consegue alinhar melhor. Né? Mas felizmente já vi muitas pessoas que tiveram os relacionamentos melhorados, né? Que conseguiram melhorar o relacionamento, a forma de tratar a esposa, o marido. Já vi com tratamento, já vi às vezes o marido, né? Fulano tem um transtorno bipolar e começou a fazer um tratamento e hoje ele, né, percebeu que tinha um transtorno e hoje ele trata a esposa melhor, trata os filhos melhor. Já vi isso acontecer, sabe? Então eu acho que quando você detecta e quando a pessoa deseja a mudança, eu acho que isso é possível. Durante todo esse processo de trabalho, já tem alguns anos, né, que você trabalha dentro desse ramo. Você tem alguma história é lógico que você não vai citar o personagem, mas que se você pode contar pra gente de experiência de vida que você acha interessante, até pro nosso público, né? Olha, eu acho que uma história que eu gostaria de contar, sim, vou falar para as mães. Sim. Vou falar para as mães porque eu trabalho com muitas jovens, né? Uhum. A grande parte das minhas alunas são meninas, né? Me tocou agora, assim, falar para as mães. Eu trabalho com muitas meninas, né? Principalmente entre os 18 e 25 anos, né? Uhum. Grande parte do meu público lá são jovens, mulheres, principalmente. Por isso que eu falo que eu gosto muito de falar para mulheres, assim. E nesse tempo todo, e também sou mãe de menina, eu já vi, assim, muitas meninas se sentirem deprimidas, ansiosas, meninas que se sentem inferiorizadas, meninas que se sentem desvalorizadas, meninas que já tentaram se matar, que já tentaram suicídio, meninas que já se cortaram, meninas que já se envolveram em relacionamentos abusivos, meninas que já se envolveram com um homem casado, né? E me procuraram para professora, o que eu faço? Me envolvi com fulano, ele me usou, mas agora ele voltou para a esposa. Coisas desse tipo, sabe? Uhum. E como que essas meninas sempre se sentem, assim, humilhadas mesmo. Uhum. E, assim, como que às vezes uma palavra nossa, né, seja como psicóloga, seja como professora, seja como supervisora, de motivação, né, principalmente assim, escutá-las, orientá-las, até informá-las assim sobre pequenas coisas, como que isso muda a vida delas, sabe? Então, assim, o que eu queria dizer, como que a psicologia, né, através da sua escuta, do seu acolhimento, como que isso pode mudar a vida das pessoas, né? Acho que isso é importante, né? E ao longo da minha história, eu acho que o que mais ficou para mim, assim, o que foi mais importante para mim, foi poder ajudar essas moças, né? Assim, e foram várias, assim. Né? Ontem mesmo eu conversei com uma e hoje ela me mandou uma mensagem agradecendo por uma determinada situação, um determinado episódio e uma orientação que eu fiz em relação a uma dessas histórias, né, de suicídio.
Então, assim, eu acho que a psicologia ela pode abrir muitas portas, mas principalmente uma porta para a vida, sabe, Anderson? Entendi. Acho que quem conhece a psicologia de fato vê como que a psicologia abre uma porta para a vida. Acho que essa é a principal mensagem. Sim, sim. A psicanálise, Freud e psicologia, qual a diferença disso aí? O Freud é um dos grandes teóricos da psicologia, né? A psicanálise é uma das grandes áreas da psicologia. Existem, né, psicanalistas que não são psicólogos. E são desconectados. Mas todo psicólogo pode ser um psicanalista, tá? Interessante, eu não sabia disso não. Dentro da psicologia, nós estudamos o Freud e inúmeros outros teóricos, tá? Mas tudo eles falam que Freud explica? Explica tudo não. Tem vários outros além do Freud, que Freud é muito bom, realmente. Mas também tem outros muito interessantes além dele. Além dele, quais teorias você... Tem muitos outros. Tem a psicanálise, tem a psicologia existencial humanista, tem a esquizoanálise, tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a terapia comportamental, tem a terapia sistêmica, tem a corporal, né? Tem muitas áreas da psicologia que são interessantes, né? Tá. Eles pegam e jogam um monte de coisas em você, né? Não. Nada, não. Deixa eu fazer uma análise aqui, né? Vários problemas, né? São desencadeados e você escuta problemas e mais problemas e mais problema. E a Adriana, ela precisa de psicólogo também? Claro, com certeza. Inclusive, é uma prerrogativa que todo psicólogo esteja sempre em análise. Né? Lógico, como que eu vou atender as pessoas se eu tenho as minhas questões também? Sim. É muito importante que a gente faça análise. Mas você não já fez? Sim, mas os meus problemas também vão se atualizando. Então, é importante que de tempos em tempos a gente também faça análise. E a maioria desses problemas são problemas que você absorve? Não. É mais pessoal mesmo? Não. Por quê, Anderson? Porque com o passar do tempo a gente aprende a separar as coisas, né? A Adriana, de 25 anos atrás, quando eu me formei, eu absorvi muito ainda os casos dos meus pacientes. Então, seus alunos vão passar por essa fase? Vão, mas eles são preparados para não absorverem, tá? A gente prepara durante 5 anos da faculdade para que eles não absorvam esses problemas, né? Para que eles tenham uma neutralidade. Entretanto, depois de tantos anos, a gente já fica mais assim, já tem uma certa neutralidade. Como eu te falei, não que não impacta, não que não toque a gente, né? Não que a gente não fique chocado, mas a gente está meio... Tem que manter essa... A gente já está meio gasto. Entendi. Foram muitas coisas ao longo dos anos. Adriano, o que eu faço, Adriano? O povo às vezes acha que eu sou psicólogo, aí fica me procurando. O que você faz? Faz psicologia. Simples assim. 5 anos. 5 anos. 5 anos está formado. Não. Vamos lá fazer psicologia. Não, eu prefiro passar para Adriana, para outras pessoas. Não. Faz psicologia. Quase todo dia a gente conversa com uma pessoa, eu falei, você precisa de procurar um psicólogo. Eu costumo nem indicar uma pessoa específica, né? Porque cada um tem a questão de identificação também, sim, né? Claro, hoje nós temos muitos psicólogos na cidade, felizmente, né? Há alguns anos atrás nós tínhamos pouquíssimos, hoje nós já temos bastante psicólogos na cidade. Eu, particularmente, sempre indico os meus ex-alunos, né? Dou muita indicação para eles, assim, faço muita indicação para eles, principalmente para aqueles que se destacam, né? Aqueles que a gente confia, assim. E acho que depende da área também, obviamente. Se é criança, eu vejo que fulano tem mais afinidade com criança, o outro tem mais afinidade com idoso, o outro tem mais afinidade com a questão da ansiedade, o outro já atende melhor a questão de autismo. É porque a psicologia ela abrangeu bastante, né? Porque anteriormente o psicólogo ele atendia praticamente tudo, né? Aí hoje não, o cara vai... A ideia, Anderson, é que a gente se especialize cada vez mais. Eu falo para os meus alunos, olha, se especialize em determinadas áreas, né? Porque quem trabalha com tudo, não trabalha com nada.
né? É interessante que você se especialize. Veja, principalmente, o que você se identifica, o que você gosta, e veja a necessidade do mercado. Eu achei tão interessante esses dias um colega empresário falando que ele tem um psicólogo para participar das entrevistas de Lógico, emprego e é um tal. psicólogo organizacional. Eu Isso, achei a gente fantástico. participa de entrevista de emprego, a gente faz processo seletivo, é uma das áreas da psicologia, é a psicologia organizacional, é uma área Muito, bem interessante. muito legal. Aham. Então, a gente tocou mais nos assuntos abrangentes, né? Agora eu gostaria que você... Porque o podcast, né, tá no YouTube, então tá para a rede nacional, mas você trabalha numa instituição aqui, né, em Cachoeiro de Itapemirim, né, na São Camilo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você faz lá, né? E posteriormente você se direcione para essa câmera aqui. Sim. E manda um recado para as pessoas, um recado de motivação, de reflexão para as pessoas. Bom, o trabalho que eu faço na São Camilo, né? Eu sou formada há 25 anos, como eu falei para vocês, né? Trabalho destes 25 anos, logo que eu me formei, eu fui fazer mestrado no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense. Quando eu me formei, não havia ainda psicologia em Cachoeiro, né? Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu fiz um mestrado, porque a minha ideia sempre foi trabalhar com a área acadêmica, né? Trabalhar com formação de pessoas. E logo em seguida, né, há 21 anos atrás, quase 22, a São Camilo me contratou. Inicialmente, nós não tínhamos o curso de psicologia em Cachoeiro, então eu ministrava aula para vários cursos, pedagogia, letras, história, direito, administração, e depois nós estruturamos o curso de psicologia na São Camilo. É um curso que teve a primeira turma que se formou em 2011. De lá para cá, eu sou coordenadora já há 15 anos. Tive a oportunidade de participar da formação de várias pessoas. Aí as pessoas me perguntam, Adriana, você também atende em consultório? Atendi durante muitos anos. Parei com o consultório na época que a minha mãe estava doente para me dedicar, né, a ela. Depois ela veio a falecer. E continuei parada para me dedicar à criação da minha filha, né? Porque eu acredito que se eu tive uma filha, né, eu também não posso passar a minha vida toda trabalhando, eu preciso me dedicar também à minha família, que é algo que eu acredito. Mas estou voltando para o consultório, né? No ano que vem eu vou estar também no consultório, um dia na semana apenas, né? Porque os outros dias eu estou na São Camilo como coordenadora, professora, supervisora de estágio, que já tem aí bastante horas, né? São praticamente 40 horas. Acredito no que eu faço, acredito nesse trabalho de formação de alunos, é um trabalho muito sério, são futuros profissionais que estão no mercado, tenho muito orgulho desses profissionais que a gente forma, tenho muito orgulho de estar, né, há tanto tempo no mercado de trabalho, formando esse profissional que há alguns anos atrás ninguém conhecia, que era o psicólogo, e que hoje é um profissional que tanta gente precisa. Acredito que a pandemia da Covid-19 foi um divisor de águas para a nossa profissão, porque enquanto muita gente veio a óbito, muita gente passou por processos de luto, muita gente morreu, também muitas pessoas começaram a dar mais valor à vida, né? Foi um momento de grande reflexão e as pessoas começaram a buscar mais também a saúde mental e valorizar, né? A valorizarem realmente a profissão do psicólogo. Então, depois da pandemia da Covid, a nossa profissão cresceu muito, tá? E que mensagem eu posso deixar para vocês, né, que estão nos ouvindo? A mensagem que eu posso deixar para vocês, né, uma Adriana com 47 anos, é que vocês acreditem realmente na profissão que vocês desejem seguir. Há alguns anos atrás, ninguém aqui em Cachoeiro sabia o que era psicologia, e eu inventei que eu ia fazer isso, e hoje está aí, todo mundo conhece, é uma profissão respeitada, uma profissão reconhecida, que eu sou apaixonada, e que é uma profissão que muda a vida de muitas pessoas. Todos os dias a gente ouve pessoas que não só fazem o curso,
mas que principalmente são pacientes, pessoas que nos procuram, que falam, poxa, o que você falou, ter feito terapia, ter vindo aqui, ter te escutado, passado por esse processo terapêutico, foi um divisor de águas na minha vida. Então, quando você busca se conhecer, quando você busca se trabalhar, quando você busca se tratar, quando você busca cuidar da sua saúde mental, tudo muda na sua vida. Então, buscar qualidade de vida implica principalmente nesse cuidado com a sua saúde mental. Se você nunca buscou, ainda dá tempo. Então, valorize a sua vida, né? Se cuide para que você possa cuidar melhor dos seus também. Tá? Obrigada. Adriana, foi um prazer, né? Sei que a sua vida é bem corrida, mas a gente aqui no Plano 7, a gente tem aquela responsabilidade, né, de estar trazendo bons conselhos, né, boas reflexões, né? E a psicologia, com certeza, ela traz uma boa reflexão, né? Às vezes tem pessoas lá que, a partir desse momento, falam, nossa, eu preciso de procurar uma ajuda, né? Então, eu espero que esse objetivo tenha sido alcançado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, gente. Tchauzinho. Boa noite.